Estou bem, não preciso de Deus. Sabe que muitas pessoas sentem-se assim por causa da pregação da mensagem do Evangelho moderno. Essa mensagem, mesmo que às vezes bem intencionada, ela procura atrair as pessoas para o Evangelho por causa das suas necessidades, dizendo: Jesus vai ajudar seu casamento, Jesus vai acabar com o seu problema com as drogas, Jesus vai preencher esse vazio que está no seu coração, Jesus vai te dar uma vida de paz, de alegria. Sabe que ao fazer isso, essa abordagem ela restringe o campo de influência do Evangelho. Se a mensagem da cruz é só para as pessoas que têm casamento ruins, ou pessoas que estão solitárias e têm problemas de uma maneira geral, então, sabe, aquelas pessoas que se sentem felizes no casamento, aquelas pessoas que não estão passando por problemas financeiros ou por drogas, familiares, elas não têm necessidade de um Salvador. Então, essa mensagem acaba não as atraindo também. Mas nós sabemos que, na verdade, o perdão de Deus em Jesus é tanto para pessoas com casamentos bons, quanto para pessoas com casamentos ruins. Ela serve tanto para as pessoas felizes, quanto para as pessoas infelizes. A mensagem da cruz é tanto para pessoas com problemas, quanto para pessoas sem problemas. É tanto para aqueles que estão sofrendo com as consequências do seu pecado, quanto para aqueles que estão usufruindo os prazeres transitórios do pecado. Vemos lá isso em Hebreus 11, versículo 25. Sabe, aquelas pessoas que acham que estão bem, elas precisam ser confrontadas com a lei de Deus e alertadas para o fato de que infringiram a lei de Deus inúmeras vezes. Somente assim elas vão conseguir se enxergar através dos olhos do juiz do universo. E aí sim elas começarão a correr em direção ao Salvador. Você sabe que essa influência do Evangelho moderno muitas vezes é demonstrada até na maneira de nós testemunharmos a nossa conversão. Eu me lembro que quando eu fui escrever um testemunho de conversão, alguns anos atrás, a minha ênfase é que eu era uma pessoa triste, solitária, e que depois eu conheci Jesus, me tornei uma pessoa mais alegre, com muitos amigos. Então, essa coisa de que Jesus vai trazer paz, alegria, conforto, né, colocar você numa família, você ser feliz. Né? Mas, olhando bem o processo da minha conversão, eu vejo que foi quando Deus me confrontou com o meu comportamento pecaminoso. Quando Deus mostrou, né, para mim que, apesar de eu ser cristão e frequentar a igreja e até liderar diversos departamentos, eu estava vivendo uma vida que não demonstrava arrependimento ao desonrar minha mãe, ao viver cometendo adultério no coração, ao praticar a mentira e tantas outras coisas. Foi aí, confrontando a lei com o meu comportamento, que Deus pôde então me trazer convicção de pecado e me chamar ao arrependimento. Então, quando você for dar o seu testemunho pessoal, é uma ótima maneira de você trazer pessoas a Cristo contando a sua experiência. Mas ela deve ser feita de uma maneira eficaz. Às vezes em rodas de amigos, às vezes em datas especiais como a Páscoa, o Natal. Né? Agora, não diga, por exemplo, antes de conhecer a Cristo eu era uma pessoa triste, não me sentia uma pessoa realizada e completa, eu tentei de tudo, simplesmente nada me fazia sentir feliz. Aí eu dei o meu coração a Jesus e desde então eu tenho me sentido feliz. Desculpe, mas essa não é a maneira correta de evangelizar. É só introduzir o motivo errado que vai ajudar você a produzir um falso convertido. Alguém que vai chegar para Jesus tentando simplesmente solucionar seus problemas pessoais. Né? Então, o que nós devemos fazer? Em vez de agir dessa maneira, comece por compartilhar algo sobre a sua vida antes da salvação. E coloque a lei como exemplo. Né?
Nas suas palavras, por exemplo, você vai dizer que alguém mostrou os mandamentos da lei de Deus, ou Deus confrontou você com o padrão de comportamento que ele exige, né? E também mostrando que é por esse comportamento que nós, eu e você, seríamos julgados, né? Não pelo meu próprio padrão, mas pelo padrão de bondade e justiça de Deus. O padrão é de Deus, ele que é o juiz. Então, ao ser confrontado com os mandamentos da lei de Deus, eu entendi que Deus me via como mentiroso. E todos os mentirosos têm a sua parte no lago de fogo. Eu percebi que já tinha usado o nome precioso e sagrado de Deus como uma palavra qualquer, como um palavrão, como uma maneira de expressar desgosto, né? E que Deus não vai ter por inocente aquele que usar o seu santo nome em vão. Então, assim, continue falando o seu testemunho, mas mostrando os mandamentos e como você percebeu que você, quando fosse julgado pelos mandamentos da lei de Deus, estaria em apuros no dia do juízo, porque aquela simples mentirinha branca faria de mim, ou de você, um mentiroso. Aquele olhar que todo homem olha faz de você um adúltero no coração. Aquela indisposição, aquela indiferença, aquele ódio com algumas pessoas que faz você não querer vê-los nem pintados de ouro, se tornaram, diante da lei de Deus, como um homicídio, né? Um assassinato no coração. Então, mostrando essas verdades, nós percebemos que éramos merecedores da condenação eterna no inferno. E isso nos fez quase morrer de medo, porque eu não quero ir para o inferno. Creio que você também quer. Eu não conheço ninguém que em sã consciência queira ir. É um lugar que eu nunca quero experimentar. Então você pode dizer que de alguma maneira você ouviu a palavra de Deus, um amigo falou para você, você leu, ouviu o sermão, né? E falou sobre Jesus e a coisa incrível que ele havia feito por mim e por você. Há 2000 anos ele foi brutalmente açoitado, espancado, ele foi crucificado em uma cruz, derramou seu sangue para que eu pudesse ser perdoado. Então, de maneira incrível, você e eu violamos a lei de Deus e Jesus pagou a nossa multa, ele sofreu a nossa condenação. Então, ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. Então, quando eu ouvi isso, eu caí de joelhos e confessei os meus pecados com muitas lágrimas e me entreguei ao senhorio de Jesus Cristo. Desde então, eu tenho procurado ler a Bíblia, porque eu quero saber mais sobre aquele que me ama tanto, a ponto de morrer em meu lugar. E agora eu sei que quando eu morrer, não serei condenado, porque Jesus sofreu o meu castigo. A ira de Deus caiu sobre Jesus e não vai cair sobre mim. Ele sofreu o que eu merecia sofrer por meus pecados. Ele foi o meu substituto. Essa é a mensagem de salvação e esse é o testemunho que nós devemos dar a todos os nossos amigos, conhecidos e aqueles que Deus colocar na nossa frente para nós podermos compartilhar.